A criança pequena, na perspectiva dela, não planeja. E para ela planejar, tem duas referências. A primeira é o que as pessoas que cuidam de mim, que garantem a minha sobrevivência, fazem comigo. Enfim, ela vive, ela aprende no presente essa organização no espaço, no tempo, a regularidade maior ou menor daquilo que os adultos, né, que cuidam delas, que se responsabilizam por elas, fazem. Isso, sobretudo, nos primeiros 2 anos de vida. E depois, Menezes, olha que coisa linda, né? Sabe o que é planejar para uma criança pequena? É sonhar, é imaginar, é fazer de conta, né? Imagine uma criança aí nos seus 2, 3 anos de vida, imaginando através de brincadeiras, por exemplo, aquilo que poderia ter sido, mas não é, né? Fingindo situações, né? Imaginando mundos que muitas vezes discrepam, não correspondem ao mundo presente delas. É isso que é planejar para uma criança pequena, né? É entregar-se ao cotidiano que adultos, né, educadores, professores, pais, a cidade, né, se elas tiverem essa felicidade para rimar, não é, fazem com ela. Isso que é planejar, né? E o que é avaliar, né? Você sabe o que é avaliar para uma criança pequena? É sentir o gosto. Não é? Avaliar é aquilo que agrada os olhos, ou não agrada os olhos. Avaliar é sentir aquilo que agrada a língua, ou não agrada. E planejar e avaliar, portanto, tem como raiz, vamos dizer assim, isso, né? Quer dizer, o que você planeja, o que você sonha, qual que é o seu projeto, né? O que você quer com essa aula, antes dela acontecer? Como é que o passado interfere no presente, chamando de presente a hora de planejar, de escolher os materiais didáticos, os recursos, né? a hora que você ainda não está na aula, né? O que significa você definir um presente por um futuro que você quer alcançar para os seus alunos, com os seus alunos, que você se comprometeu como professor. Uma primeira fase aí da nossa conversa é sobre pensar, avaliar no seu sentido pleno mesmo, que é atribuir valor, né? O que significa avaliar no sentido de valor, atribuir valor? Um outro ponto que eu gostaria de refletir com os colegas é sobre o lugar da avaliação hoje, no mundo atual. Avaliar é atribuir valor. Aí vem a pergunta, e o que é valor, né? O que é valor? Se a gente olhar na etimologia, valor significa, em latim, riqueza. Os espanhóis, eles usam a palavra rico para gosto, né? Muy rico, né? É uma coisa muito gostosa. E valor tem a ver com valere, né? Que quer dizer ter um corpo forte, né? Tem saúde boa. Então, por isso é que nós lutamos o tempo todo com essa ideia de avaliar no sentido de afetivo, no sentido de valor, no sentido de algo que vale a pena, e também como cálculo, como estimativa, etc. Então, como atribuir valor naquilo que é diacrônico, né? Naquilo que tem a ver com o tempo, naquilo que tem a ver com o antes, naquilo que tem a ver com o durante, aquilo que tem a ver com o depois, naquilo que se insere na história, né? Isso é pensar o planejamento e a avaliação numa perspectiva diacrônica, de um tempo em que coisas acontecem. Nós estamos, infelizmente, muito submetidos à ideia de avaliação como produto. Você é aquilo que você responde na prova. O quanto você responde na prova, o quanto você faz numa prova. E a prova é um momento muito fugaz, muito passageiro, controlado por variáveis sobre as quais a gente não tem controle.
E é esse instante que define, muitas vezes, o nosso destino, né? O destino dos nossos alunos. E um outro desafio muito grande, que hoje, infelizmente, é lido como multitarefa, é a perspectiva sincrônica. Nós somos muitos ao mesmo tempo. Nós somos parte e todo ao mesmo tempo. Então, como planejar e avaliar numa perspectiva sincrônica, numa perspectiva que vê o projeto político-pedagógico, que vê o instante desgraçado, infelizmente, que nós vivemos em termos de país e de educação, etc., que vê a criança no seu presente, no seu futuro, no contexto da sua família, da sua cidade, do lugar onde ela mora. E eu estou falando isso porque nós estamos muito... tanto na perspectiva do planejamento quanto da avaliação, nós estamos muito reféns da ideia quantitativa. Uma escola que de 6 foi para 7, comparem, e uma escola que foi de 2 para 5 ou para 6. Se eu olho os números, a 7 é melhor do que 5. Mas 5, quando se era 2... é melhor do que 7 quando se era 6. Então, isso que é olhar sincrônico e diacrônico ao mesmo tempo, né? Isso é você comparar qualidades, né? É você não ficar apenas em números, né? É você observar indicadores. E esse é um outro aspecto enfim, que é um dado de realidade, né, gente, que eu queria falar. Como é que eu julgo? Como é que eu avalio se eu não tenho referências? Como é que você muda a referência? Porque se a referência é fixa, ela produz desigualdades, né? Por outro lado, então, tem esse diálogo, né, gostoso, flexível, generoso, tolerante, enfim, todo responsável, numa situação em que você tem um dado de realidade e uma referência. As criancinhas fazem isso muito bem. Elas têm, por exemplo, o doce como referência. Então, não doce, o salgado. E elas reclamam em função dessa referência. Como é que a gente faz para mudar a referência? Como é que a gente faz para apresentar outras referências para elas? Né? Esse é um desafio que nós temos com as crianças pequenas e temos conosco a vida inteira. Avaliar tem muito a ver com estimar, né? E a palavra estimar ela é muito interessante porque ela também guarda esse duplo sentido, né? A gente fala estimado Menezes, ou valioso Menezes, querido Menezes, né? E estimar também tem a ver com cálculo, né? Tem estimar um valor no sentido de preço. Como é que você, então, estima um preço, mas nesse sentido de considerar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu queria agora falar um pouco sobre avaliação escolar. Eu gosto muito de pensar esse quaterno da escola, né, que é o professor ensina, os alunos aprendem, o professor avalia, os alunos desenvolvem-se. Mas o que eu quero chamar a atenção, assim, lembrar para os colegas hoje, é que se ensino, o par é ensino-aprendizagem, o par da avaliação é desenvolvimento. E entendendo por desenvolvimento, algo que se transforma, algo que se modifica qualitativa ou quantitativamente, algo que se torna outra coisa. Como hoje a palavra desenvolvimento, felizmente, ela ganhou na educação básica o estatuto que ela sempre teve, né? A gente fala em desenvolvimento, por exemplo, de competências. Você não ensina competências, você desenvolve competências. Então, avaliar significa atribuir valor àquilo que pôde se desenvolver graças ao nosso trabalho em sala de aula. É muito interessante isso. E eu diria que nós temos muita dificuldade de avaliação, sobretudo da autoavaliação. E nós, adultos, seja como profissionais,
e seja como pessoas, cidadãos, né, temos muita dificuldade de nos autoavaliarmos, temos muita dificuldade de sermos avaliados. E talvez até por boas razões, porque, infelizmente, se faz um mau uso, se faz um uso perverso, um instrumento de controle. Né? Muitas vezes a avaliação é uma forma de você desqualificar o outro. Por isso que nós temos que ter muita sensibilidade aos indicadores. Coisas que predicam, que qualificam que algo está se movendo, que algo está acontecendo. Por exemplo, como a gente pensa a sistemática da avaliação nas múltiplas possibilidades e necessidades do seu acontecer, não é mesmo? Como que nós, professores, aprendemos e inclusive, influenciamos formas de sermos avaliados, para a gente, quem sabe, melhorar, quem sabe conviver com características nossas, etc., etc. Avaliação de materiais didáticos, de recursos didáticos, avaliação do projeto, enfim, avaliações no seu sentido amplo. A gente é muito focado em certas formas de avaliação, muito, né, e isso não é bom, né? Eu acho interessante a gente pensar, né, gente, quais competências, quais habilidades, das competências e habilidades propostas pela base, quais eu farei minhas, ou eu farei nossas? Né? Quais são os indicadores, né, que poderão evidenciar ou me ajudar, né, a dizer se eu estou indo numa perspectiva boa ou ruim? Como professor, né, de forma humilde, de forma generosa, de forma responsável, de forma tolerante, de forma autônoma, o professor pode se colocar, né, sem medo, sem arrogância, como juiz. Porque o professor, né, gente, na sala de aula, é a referência dos alunos. O gesto, o tom de voz, a forma como... Vocês são a alma dos alunos, gente, não são os livros. Pelo que vocês são, pelo que vocês se tornam, pelo que vocês sentem, pelo que vocês fazem. É claro que os livros nos ajudam, os livros nos possibilitam muitas coisas, né? Os livros e outros recursos didáticos, mas o professor é a alma da sala de aula. Da mesma forma que o gestor é a alma da escola, da instituição, né? Bom, a resposta mais direta, simples e sincera é não sei, né? Agora, colocado isso, a gente pode, né, conversar a respeito. Mesmo as profissões as mais consagradas estão mudando muito rapidamente. Nos tempos de eu menino, como diria Manuel Bandeira, a profissão séria é ser advogado, engenheiro, não sei quantos e tal. A advocacia não é mais a mesma coisa e cada vez é menos a mesma coisa, né? Os transitados em julgado já estão todos colocados na internet, tá certo? Então, você ter um julgamento autônomo, diferente, não é brinquedo. Então, não só as profissões consagradas estão modificando, como as profissões desejadas estão modificando. Há pouco tempo atrás, o sujeito queria ser programador de computador. Não precisa mais, tá certo? Estão autoprogramáveis. Agora ele quer fazer web design. Ora, os sistemas são tão amistosos que o web design já está, de certa maneira, também incorporado. Então, eu estou pegando profissões modernas, tá certo? Elas são dinamicamente transformadas. Então, o que é preparar para esse mundo em que as profissões são efêmeras? Esse é o tamanho dessa pergunta. Então, claro, é simples dizer não sei, mas preparar para a pessoa crescentemente poder se informar e se formar e desenvolver novas habilidades. Nós precisamos ter escolas capazes de repensar a vida social. Eu estou escrevendo um livro, que eu não sei o que é o título ou o subtítulo, mas é Ética da Aventura, e o subtítulo é Educar para o Imponderável, ou vice-versa.
Quer dizer, nós temos que desenvolver uma ética para viver essa aventura histórica e cósmica e temos que educar para um futuro imponderável. Esse é o nosso desafio. Quer saber? Eu acho muito bonito esse desafio. Eu acho melhor isso do que adestrar a gente para passar para diante o que está na apostila. Por isso, né, gente, dada a abertura para tantos possíveis, dada a incerteza, etc., de futuro, né, se fala tanto em desenvolvimento de competências e habilidades, né? A escola, quer dizer, uma das respostas seria isso, né? Como em constante transformação, como educar? Desenvolvendo competências e habilidades. Isso seria, digamos, uma resposta simples para uma questão complexa. Daí a importância da formação continuada, né? E eu diria que nós não sabemos, não sei se eu estou sendo muito injusto, no contexto da educação, a responder essa pergunta, o que é uma formação continuada, né? Porque os professores, na sua sensibilidade, pedem formação continuada, precisam de formação continuada, entendendo por formação continuada aquilo que uma formação básica não dá conta, e não dará conta, né? E, agora, eu acho que a gente tem que aprender. Na cátedra, eu acho que esse é um dos nossos esforços, né? Aprendermos o que seria uma possibilidade de oferecer formação continuada para os colegas que trabalham na prática, né?